Conheça a economia que te impede de prosperar na psicultura, tá? Então, dá uma olhada só. Existem várias coisas dentro da psicultura e, né, que vão melhorar o seu processo de desempenho ou que vão piorar o desempenho e a produtividade da psicultura. Mas esse em específico é alguma coisa que é uma das coisas que acaba sendo como base de que você ou vai ter esses melhores resultados ou não vai ter. Que nada mais é do que o conhecimento. A pessoa, o psicultor ou o consultor achar que o que ele já sabe está o suficiente, o consultor achar que ele não precisa aprender mais, ou não dar importância e ouvir quais são as coisas que outras pessoas podem te ensinar. E por que eu estou falando que isso pode vir a atrapalhar o seu processo de prosperar na psicultura, de melhorar a produtividade, de melhorar o desempenho? Justamente porque, como eu falo aqui em várias das nossas lives, existem a psicultura, ela é muito particular, né? Existem situações que acontecem numa psicultura e que não necessariamente vai acontecer em outra psicultura. Mas se você consegue aprender sobre o processo de produção em diferentes tipos de sistemas, em diferentes tipos de viveiros de produção, em diferente de qualidade de água, com diferentes espécies, com diferentes condições de volume de renovação, enfim, com vários tipos de sistemas, você consegue aprender mais. E quando você aprende mais do ponto de vista de entender maior situações que podem acontecer, você prevê com mais facilidade os possíveis problemas de dentro da sua produção. Então, olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Por que para mim é fácil encontrar solução para problemas de várias psiculturas? Porque eu conheço psiculturas de diversos tipos de sistema. Conheço psiculturas de vários tipos de pessoas. E com isso me dá uma expertise, me dá um know-how de saber coisas que aquele psicultor que só vive o dia a dia da psicultura dele não aprendeu, porque ele não viveu outra situação. Então, quando acontece um problema que está fora do cotidiano dele, ele não sabe como resolver, justamente porque ele nunca passou por aquilo e nunca teve a experiência de ter passado por aquilo, nunca teve contato com ter passado, né, ter passado por uma situação diferente. Quando eu estava com o meu experimento de doutorado, montando ainda o processo a minha estrutura de experimento do doutorado, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava colocando os peixes dentro dos tanques, então eram caixas d'água, né? Dentro do doutorado eram caixas d'água, mas eu, né, já tinha feito essa produção em outros tipos de sistema, mas no doutorado a gente trabalhava, como eu trabalhei com nutrição, a gente trabalhava com caixas d'água. Coloquei todos os peixes dentro dessas caixas e todos os parâmetros de qualidade de água controlados, todos, 100% dos parâmetros controlados. E esses peixes, depois de umas 3 semanas, começou a ter perda de desempenho, eles já não comiam mais, eu percebi esses peixes apáticos, e os peixes começaram a morrer. Eu perdi no outro dia eu vi, não conseguia resolver, tá todos os parâmetros ok, não conseguia resolver, e aí eu conversei com o meu orientador, e o meu orientador falou, Soraya, faz a análise do nitrito. E eu já tinha feito análise de nitrito naquele momento, né? Antes desse dia que ele tinha falado, tinha feito, porque a gente tinha protocolo de fazer análise de nitrito a cada 15 dias. E aí eu tinha feito, estava tudo normal. E quando eu fiz essa análise de nitrito, batata era o nitrito. Então aí a gente começou com um processo de eliminação dessa concentração de nitrito que estava acumulada. E aí se eu tivesse sido, sei lá, arrogante ou não tivesse
pedido socorro, ou se eu não tivesse, né, parado para ouvir, ou falado para o meu orientador que eu estava passando por um problema, talvez eu não tivesse visto isso, ou talvez eu tivesse visto isso muito tardiamente, né, e talvez não tivesse conseguido resolver. Então, se você não toma essa postura de humildade, de baixar a cabeça, de querer aprender com as diversas situações que podem acontecer dentro de vários tipos de sistemas e olhar para aquelas situações que aconteceram em outros sistemas e trazer para o seu negócio, cara, você vai sempre estar levando pedrada, né? Sempre vai estar apanhando, vai sempre perder produtividade ou deixar de ganhar ainda mais produtividade do que se você tivesse prestado atenção, ouvido, entendido, aprendido com aquela circunstância. E esse é o tipo de informação que vale muito a pena, principalmente assim, quando o psicultor não quer contratar um consultor, por exemplo. Ah, eu vou contratar um consultor para quê? Ah, eu já sei criar peixe, né? A gente ouve muito isso, principalmente de pequenos produtores. E os pequenos produtores, na minha opinião, né, na minha humilde opinião aqui, são os que mais precisam de assistência e dessa assistência de acesso ao conhecimento, de processo de aprender mesmo em como produzir, já que os pequenos psicultores, eles precisam fazer que o negócio seja produtivo para conseguir ter essa grana a mais, para agregar, né, ainda mais dinheiro para a sua área de produção ali, para o sítio, para a chácara, para o lugar que ele tem. Então, quando o psicultor, mesmo que pequeno, fala, ah, eu não tenho dinheiro para contratar um consultor, ou contratar um consultor é muito caro, e ele não dá valor ao quanto a informação, ao conhecimento que um consultor pode levar para melhora da produtividade dele, pode, né, e elevar esses ganhos, cara, está deixando de perder muito dinheiro, Então, o pequeno consultor precisa o pequeno psicultor precisa do consultor? Precisa. Ai, Soraya, mas a minha psicultura é pequena, eu ainda tenho pouco peixe. Não tem problema, mesmo em psiculturas pequenas, mesmo em psiculturas onde você ainda não tem altas produtividades, é possível você aumentar a produtividade e produzir um volume de peixes que talvez você ainda não tenha chegado nesse volume, nessa capacidade, tá? E o consultor, ele pode te auxiliar com esse processo. É a pessoa que sabe, que estudou, que pesquisou, que sabe levar para você, mostrar para você como é que você sai de produzir 5 toneladas para 10 toneladas, 12 toneladas por hectare. É possível? É possível, claro, dependendo do tipo de infraestrutura que cada um tem. Mas isso só é possível se você ou tira o tempo para ir lá estudar, né? Então, o psicultor tira o tempo, vai lá, estuda, aprende o processo e dá sim para você aprender o processo, tá? Todo mundo pode aprender o processo. Ou então ele contrata um consultor. Preciso de uma assistência aqui, eu tô com esse problema, eu quero melhorar, eu quero aumentar a produtividade, o meu peixe não está ganhando peso, e encontrar alguém que te auxilie nesse processo. Por outro lado, se o consultor ele ainda não está sabendo mostrar para o psicultor qual é a possibilidade de ganho que ele pode ter na psicultura, não sabe fazer esse diagnóstico. Então, ele só sabe chegar lá e falar, você precisa melhorar a qualidade de água, precisa dar uma ração de boa qualidade. Isso não vai fazer com que o psicultor realmente aumente a produtividade dele. E isso é o tipo de informação que a gente tem aí em qualquer lugar disponível. Não, o consultor, ele também tem que ter essa expertise, esse conhecimento que possa realmente elevar os ganhos da produção de peixes daquele cliente que ele está atendendo, tá? Olha só se tem algum tipo de frase que eu vou falar aqui para vocês que faz sentido, tá? Se vocês me falem se faz sentido para vocês. Mas eu não consigo produzir mais peixe. Não consigo produzir mais peixe.
Por que não consegue produzir mais peixe? Ou é porque já está atingindo altíssimos níveis de produtividade para aquele tipo de sistema que ele tem, ou é porque ele não tem o conhecimento para elevar a produção. Tá? Ou o piscicultor fala assim, eu já produzo peixe há 10 anos. Fulano de tal se formou há poucos dias. É muito difícil que ele saiba mais do que eu. Quem nunca ouviu isso aqui? E pode ser que isso aconteça? Pode. Mas pode ser que seja o contrário. Pode ser que você está aí há 20 anos produzindo peixe e deixando de ganhar muito mais dinheiro do que você poderia ganhar. E se você contratasse uma pessoa que sabe fazer o seu negócio prosperar e aumentar de produtividade, você estaria ganhando mais dinheiro há mais tempo. Então, achar que só o fato de você estar produzindo peixes há mais tempo, ou porque você produz peixe e o seu consultor não tem uma piscicultura, não é o dono de uma piscicultura, você sabe mais do que o consultor, isso está completamente equivocado, né? Está completamente equivocado. Então só os professores de história que são bons são só os professores que viveram na Segunda Guerra Mundial, né? Ou os professores, enfim, não tem lógica isso. Pode sim ser adquirido muito conhecimento quando você estuda a teoria e ali a prática, mas não necessariamente ser o dono de uma empresa. Os CEOs das grandes empresas, não necessariamente eles tiveram as próprias empresas para serem bons gestores, né? Então, uma coisa definitivamente não está diretamente ligada à outra. Pode isso acontecer? O cara que produz saber muito mais do que um cara que não produz? Pode, mas pode ser o contrário, né? Porque o cara que produz saber muito mais é porque ele estudou muito, ele está aplicando ali todos os dias, mas não é regra. Então, eu tenho que entender que se existe alguém que fala que é capaz de me ajudar a elevar a produtividade da minha piscicultura, o mínimo que eu posso fazer é dar um voto de confiança para essa pessoa e contratar essa pessoa, né? Ou fazer uma parceria, enfim, fazer uma negociação com o cara para o cara te ajudar, a pessoa, a mulher, te ajudar a elevar a produtividade da sua piscicultura. Eu não contrato profissional porque eu acho perda de dinheiro. Eu já ouvi piscicultor falando isso, inclusive para mim, né? Às vezes me liga, acontece isso. Essa semana aconteceu, na segunda-feira, um distribuidor que ele não é distribuidor do produto que eu trabalho, e aí ele me ligou, falou, Soraya, tô com um cliente meu, ele trabalha com outra marca de ração. Tô com um cliente meu que tá com problema tal. Eu tava no meio de uma reunião, ajudei, dei as informações, passei os lugares onde ele ia encontrar as informações que ele precisasse, mas assim, eu não fiz uma consultoria para ele, porque ele não é o meu cliente, a gente não tinha agendado nada, ele não é cliente de um distribuidor meu, então assim, eu não tenho vínculo nem obrigação nenhuma com ele. E aí eu passei, o máximo de informações que eu conseguia passar para ele, ali pela mensagem de celular, e falei para ele que se ele precisasse de mais alguma coisa, de mais alguma informação, que ele, a gente podia agendar e marcar uma consultoria. Então, assim, por que o cara... Aí o cara falou assim, mas ele não está querendo contratar consultoria. Ele não está querendo contratar consultoria, por quê? E se ele está perdendo peixe? Ele já tinha perdido 300 peixes. Ele tinha 400 e já tinha perdido 300 peixes. Comprou 300 e já tinha perdido 400. Pequeno. Mas aí, se você colocar na ponta do papel, quantos reais custaram aqueles 300 peixes que ele perdeu? Provavelmente já pagaria a consultoria que ele deixou de contratar e que se ele tivesse contratado a consultoria, ele teria aprendido a não ter de novo o problema que ele teve e ainda teria deixado de perder os peixes, né, se fosse o caso. Então, as coisas, não é que é caro, é que o piscicultor ainda não sabe, o consultor ainda não sabe como
comparar o valor do conhecimento para dentro da piscicultura. Quantos peixes eu preciso perder, ou quantos peixes mortos pagariam uma visita de um consultor? Pagariam um diagnóstico de uma piscicultura para eu melhorar o negócio? Ou quantos peixes mortos pagariam um curso para eu fazer, por exemplo? Tá? Então, ter conhecimento é o que vai fazer o piscicultor parar de perder peixe, parar de ter erro, parar de todo o ciclo ter a mesma repetição de erros, né? E aí ele tem duas opções, o piscicultor tem duas opções. Tem aprender por conta própria, e sim, é possível isso ser feito, ou contratar pessoas, né? Então, se você não é capaz de fazer a gestão da sua empresa, o que é que você faz? Você contrata um gestor. Se você precisa ficar só nas vendas da tua empresa, você contrata alguém para fazer o financeiro da sua empresa. E a piscicultura, quando passa a ser visto, como passa a ser vista, não visto, quando passa a ser vista como empresa, você precisa tomar essas decisões. Onde é que eu preciso investir dinheiro? Em comprar um aerador ou em adquirir conhecimento, por exemplo? Se você ainda nem... A Adri ontem falou, quem estava aqui ontem, quem estava junto com a gente na live de ontem, a Adriana falou muito bem sobre isso. Eu vejo muita gente, frase dela, né? Abre aspas, eu vejo muita gente investindo em tecnologia, mas que ainda não está fazendo o beabá, ainda não está fazendo o basicão. Gente, o basicão precisa ser feito. Não tem como você fugir disso. E se você ainda não está fazendo, se o seu cliente ainda não está fazendo, tem que encontrar uma maneira de fazer. Se você ainda não sabe o processo para fazer o basicão, aprenda. Contrate alguém que te ensine, implante isso dentro do teu negócio. Porque só com o básico bem feito é que você começa a olhar para o teu negócio, né? O seu negócio começa a tomar corpo para ter melhores lucros, maiores resultados financeiros, tá? Então, o que é essa economia que te impede de prosperar na piscicultura? É a não busca pelo conhecimento, é o fechar os olhos para os resultados, para os maus resultados que você está tendo dentro do seu negócio e fazer de conta que está tudo bem. Ah, não, mas eu já produzo peixe há muito tempo, tá tudo bem. Ah, mas e o senhor produz bem? Nossa, eu tenho muito peixe, a minha produtividade é muito alta. Não sabe nem quantos quilos por metro quadrado, não sabe conversão alimentar, não sabe dados básicos. E assim, quando eu falo, né, eu me lembro assim, de 8 anos atrás, a gente ouvia nas manchetes falando, a aquicultura é o potencial no Brasil, porque o Brasil tem, que foi mais ou menos a época que o governo federal começou a incentivar, né, 10 anos mais ou menos, que o Brasil é muito potencial, é muito rico em águas e não sei o quê, e falava sempre isso, é o potencial, o Brasil é potencial. Hoje, o potencial da aquicultura no Brasil é real. É real. Só não está aproveitando ainda quem não está enxergando isso. Quem ainda não enxergou isso. Só não está aproveitando ainda quem está deixando de se aprimorar. Se você tem propriedade, se você tem água no fundo da sua propriedade, se você já produz peixe, se você tem uma represa e tem peixe só para lazer, você está deixando de surfar nessa onda de oportunidades que foi criada 10 anos atrás, que hoje já é realidade. Ah, mas... Desculpa. Ah, mas a ração está muito cara. Ainda hoje eu estava conversando com o Roger, que é um dos meus alunos, falando justamente sobre preço de ração e como vai ser o comportamento do mercado daqui para frente. E realmente a ração está mais cara. O fato da ração estar mais cara não significa que a atividade não é rentável. Muito pelo contrário, continua sendo rentável, mas com uma ressalva. A partir de agora, como a margem de lucro está cada vez mais estreita, cada vez menor,
os piscicultores, né, os profissionais que estão aí na produção de peixes, ligados na produção de peixe, atuantes, precisam estar cada vez mais conscientes de que se a gente não for para o lado profissional do negócio, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, por que a gente não produz frango, frango solto? Por que o frango que a gente consome, o grosso do frango que a gente consome no Brasil e no mundo é produzido em granjas? Em granjas é produzido de maneira amadora, esqueci a palavra, amadora, ou é produzido de maneira profissional? É produzido de maneira profissional. Soraya, mas existe frango criado solto? Existe, mas é um nicho muito restrito, muito pequeno de mercado, que aí o cara produz em baixa produtividade, num, né, alimento lá à vontade, e que o valor agregado desse produto é bem mais caro. Então, quem é aqui que compra um frango orgânico, criado livre, eu vou dizer assim, aqui na cidade onde eu moro, que eu moro no interior, né, Sinop, é uma das maiores cidades do estado de Mato Grosso, acho que é a quarta ou a quinta, mas ainda é uma pequena cidade, uma cidade do interior. Eu nunca vi, talvez porque eu nunca tenha procurado, mas eu nunca vi um frango para eu comprar no supermercado, né, se você for em feira vai encontrar. Frango criado orgânico, criado livre e orgânico. Não existe isso aqui. Por quê? Porque é um nicho muito restrito, é um nicho dos grandes centros, né? Da Europa, enfim, dos grandes centros. Você vai em São Paulo, você vai encontrar esse produto. Você vai no Rio de Janeiro, você vai encontrar esse produto. Mas no interior não tem esse tipo de produto. Por quê? Porque para alimentar a massa da população mundial, a gente precisa ser produtivo. Não tem como não ser produtivo. Então tá, você quer produzir um peixe com baixa produtividade, alimentar com alimento alternativo, qualquer tipo de alimento, fazer um peixe orgânico, tá tudo bem? Encontre o nicho que consuma esse produto que você vai produzir. Eu tenho certeza que existe, mas você precisa produzir para esse público. Esse público está na cidade onde você mora hoje? Provavelmente não, porque a maioria das pisciculturas do nosso país estão no interior, são de pequenas propriedades. Nos grandes centros, a gente dificilmente vê pequenas pisciculturas, tá? Então, é isso que precisa entender. Dá para produzir com alimento alternativo, com baixa produtividade? Dá, mas não é rentável. Fatalmente, essa pessoa que não se adequar por conta dessas margens que estão cada vez ficando menores, não se atentar, não profissionalizar, não vai conseguir se manter no mercado, não vai conseguir, né? E aí vai ficar usando alimento alternativo, ração aleatória, enfim. Vai ser cada vez menos produtivo, e quanto menos produtivo você for, menor a sua chance de continuar na atividade, né? Semana passada, a gente foi visitar o empreendimento, e aí o cara estava dizendo, a gente teve que se adequar, porque se a gente não se adequasse, estava todo mundo produzindo de maneira diferente, se nós não nos adequássemos, a gente não ia aguentar o mercado, porque a gente não estava mais tendo cliente. A gente não estava mais tendo cliente. Ele me falou, eu falei, é verdade. Então, assim, ou você se adequa, ou você é engolido pelo mercado. Né? Então, no nosso caso aqui da piscicultura, ou você se adequa, se profissionaliza, se torna produtivo, ou você não vai aguentar. E eu não estou falando financeiro mesmo. Não é nem que não vai ter gente para comprar seu produto, vai ter. Mas será que isso vai ser rentável? Que produzir peixe por produzir, só para produzir para bonito, tá tudo bem, pode. Mas se o objetivo for financeiro, não é sustentável. Deixa eu voltar aqui só para responder algumas coisas que a galera está falando. O Vicente, às vezes o pequeno e o médio piscicultor precisa encarar a atividade como uma empresa rural. De fato, ali existe investimento, mão de obra, não dá para brincar de criar peixe. A gente precisa produzir peixe, tá? É isso. Agora, tá tudo bem também se você tem viveiro, se você tem represa, se você tem peixe só para brincar, tá tudo bem.
tenho até uma live lá no início que eu falo sobre qual é o objetivo da piscicultura. Qual é o objetivo do piscicultor? Se o teu objetivo é ganhar dinheiro, é tirar dinheiro daquilo, é fazer com que a atividade seja rentável, você tem que profissionalizar. Agora, se o teu negócio é só, eu acho bonito, gosto de ver o peixe pulando, gosto de pescar, tá tudo bem. Aí você, né, faz de qualquer jeito. Ninguém é obrigado a nada aqui, né, gente? Em se tratando de consultoria, convencer o psicultor, só existe uma coisa que não pode ser melhorada: aquilo que não é feito. Né, Vicente? Aquilo que não é feito não pode ser melhorado. E, na verdade, pode passar a ser feito, né? Não dá para ser melhorada porque não está sendo feito, mas pode passar a ser feito. Então, ainda não faço a coleta de dados zootécnicos, ainda não faço monitoramento de parâmetros de qualidade de água. Tá tudo bem, mas vamos começar a partir de agora, então? Vamos começar a profissionalizar? E, gente, começar a profissionalizar não significa que ontem ninguém fazia nada e hoje implanta tudo num dia só. Não, vai devagar, vai aos poucos, vai fazendo as atividades se tornarem rotina, vai aprendendo uma coisa implantando, vai aprendendo uma coisa implantando, tá? Não achem que vai ser assim, do dia para a noite eu vou ser uma piscicultura profissional. Não é assim que as coisas acontecem, né? Definitivamente não é assim que as coisas acontecem. Um belo exemplo disso é o que está acontecendo comigo aqui no digital. Quando eu resolvi vir aqui trazer o conteúdo para vocês de maneira, né, assim, trazer dia a dia aqui o conteúdo para vocês, é só você olhar os vídeos anteriores, os vídeos lá atrás. Eu tava toda descabelada, tem uns vídeos que tem um guarda-roupa no fundo, eu não me preocupava com isso, porque o meu intuito era vir aqui e falar para vocês sobre produzir peixe de maneira rentável. Hoje não, hoje eu tenho uma equipe junto comigo que me ajuda a editar vídeo, que me ajuda a montar a estrutura, que me ajuda a ferramenta. Mas isso demorou quanto tempo para ser montado, quanto tempo para ser implantado. E na piscicultura é igual. Não achem que, então tá bom, agora a Soraya falou, eu vou ser profissional. E amanhã, amanhã a piscicultura não é assim, né? Então, é aos poucos, isso vai tornando, até fazer com que o negócio vire rotina. Caio, assim que eu tiver a minha piscicultura, farei uma consultoria para não começar errado. É o primeiro passo, Caio, né? Ou você aprende, ou você vai atrás de quem já sabe para acelerar o processo. E se você tiver tempo para aprender, tá tudo bem. Agora, se você não tem e quer acelerar o processo, contrata alguém que vai te instruir. Agora que o Caio falou isso, olha o que eu me lembrei. Em 2012, eu trabalhava em Sorriso, cidade vizinha aqui que eu moro, e tinha um amigo meu que ele era consultor, como eu, é consultor até, na verdade, hoje ele tem a sua própria piscicultura, ele foi gerente, era consultor, foi gerente de fazenda, e hoje ele é dono de uma piscicultura. E ele começou a fazer construção, implantação de projetos de construção mesmo, de pisciculturas, né? Então, ele não tinha, né, uma super expertise no negócio e começou a fazer os projetos. E aí, esse projeto que ele fez não deu certo, eles não fizeram o planejamento, eles não contaram com o volume de água que tinha naquela micro-região onde a piscicultura foi implantada, e a parede do viveiro era um viveiro de 3,8 hectares, 3 hectares e meio, mais ou menos, não lembro exatamente, mas era 3 e pouquinhos hectares. Deu um volume de água tão forte, o viveiro era assim, numa baixada, eles tinham agricultura antes, então era assim, uma planície, mas era com um declive, sabe? Água, rompeu a parede de 20 metros dessa represa. Ele já tinha, o piscicultor na época já tinha os peixes dele eram tambatinga, já estavam com 1,3 kg os peixes. E aí, cara, vai tudo embora. Então, na época, o que aconteceu? Né, esse meu colega aí depois foi o maior bafafá, né? Eles, enfim, teve um monte de coisa para eles remendarem isso e para, né, eles fizeram um racha aí das despesas.
Mas, assim, primeiro, ele entrou numa área que não era da expertise dele, que exigia um nível de conhecimento maior ainda do que o que ele precisava, porque ele não sabia fazer o dimensionamento, né, dessas construções, e do psicultor não ter tido essa experiência também, de buscar alguém que fosse especialista no assunto de fazer construção. Então, quanto foi que ele deixou que ele perdeu, né, e que ele deixou de ganhar durante esse tempo todo, depois que ele passou fazendo a correção desse viveiro, tá? Então, são duas coisas, né? Às vezes você entrar numa área achando que tem o conhecimento e não tem, e dependendo do tamanho do negócio, dá para ir. Né? Então, por exemplo, se for qualidade de água, se for qualidade de... não sei exatamente sobre isso aqui, mas dá para você aprender no meio do caminho. Agora, construção, se você não tem base de engenharia, por exemplo, cara, não dá para ir. Não dá para ir, né? Então, assim, eu, como zootecnista, por exemplo, eu não tenho base de formação para fazer construção de viveiros. Volta e meia me aparecem projetos de consultoria e falam, senhora, eu preciso da implantação. Que bom, eu tenho quem faça esse projeto de implantação. E entrego na mão do colega meu que é parceiro, faz projeto de implantação, e o cliente fica na minha mão e continua com a consultoria. Então, né, não dá para sempre ir achando que vai dar conta de fazer e quando o obstáculo é ainda maior do que a expertise, do que a base de expertise que você tem. Planejando, talvez você erre. Não planejando, talvez você acerte. Né, Vicente? Muito boa essa frase. Planejando, talvez você erre. Não planejando, talvez você acerte, tá? Então, o que vocês querem? Vocês querem planejar e correr o risco de errar? Ou não planejar e ter a possibilidade de acertar, né? Então, fica aí a dica para todo mundo. O psicultor que, já estou fazendo sempre desse jeito está sempre dando certo, não quer mudar, não quer melhorar, não quer aumentar a produtividade. Não, deixa desse jeito. E não sabe o quanto poderia estar ganhando, o quanto a mais poderia estar ganhando, né? Isso é uma falta de conhecimento, um conhecimento que você pode buscar e fazer a otimização do seu negócio. Ouvir a ideia de um profissional e tratar com desdém. Olha que essa... E tá tudo bem, assim, eu não acho que é obrigatório a pessoa ouvir, né, a opinião de um outro profissional e sair falando, fulano que me ajudou a resolver isso. Inclusive, eu até já contei para vocês a história de um dos meus clientes que muito tempo eu fiquei falando para ele, olha, vamos trabalhar com menor densidade no teu caso, vamos trabalhar com menor densidade, tua produtividade vai ser melhor com menor densidade. Ele usava uma produtividade muito alta. E eu, muito tempo, tentando colocar isso na cabeça dele, ele não aceitava, ele não reduzia a produtividade. Um dia, ele me ligou. Oi, Soraya, tudo bom? Você não sabe, tive uma ideia brilhante, ele usou uma palavra, não lembro, mas eu tive uma grande ideia, né, tipo isso. A gente baixou a densidade, a quantidade de peixes dentro do viveiro e você nem sabe, tá muito bom isso aqui, e não sei o quê, e a produtividade tá melhor, o peixe tá comendo muito bem, a conversão alimentar tá isso, conversão alimentar tá aquilo. Então, assim, eu já estava em processo de, né, colocar a ideia na cabeça dele, e ele pegou a ideia como se fosse dele. Tá tudo bem, eu acho que esse é um processo de que tá tudo certo. O problema é quando o cara vai atrás da consultoria, pede como é que faz para resolver tal problema. Então, tô com esse problema X. Como é que eu faço para resolver? Você fala, para resolver isso, você faz tal coisa. Não. Mas isso aí eu já sabia. Se fosse para fazer isso aí, eu já sabia. Eu queria saber se tem outro jeito de fazer. Não tem outro jeito de fazer, porque é só isso que acontece. Aconteceu semana retrasada. Um cliente de um dos meus colegas de trabalho, lá de Goiás. Meu colega de trabalho me ligou. Soraya, eu tô com um cliente meu que tá com problema, o peixe dele tá ficando escuro, tambatinga. O peixe dele tá ficando escuro.
Falei, Daniel, e aí o cliente pegou o telefone, tá acontecendo tal coisa, e o peixe assim, perguntei sobre qualidade de água, fui fazendo todo o processo investigativo, né? E aí falei para ele, geralmente quando o peixe está escuro é porque ele está fazendo uma mimetização de proteção do sol, a água está muito transparente. Aí ele, realmente a água está muito transparente. Mas eu já tive problema de água transparente, ele falou para mim, e não, o peixe não ficou escuro. E aí pode ser porque o período de transparência da água foi mais curto do período que ele está tendo agora. Ah, tá. Ah, não, mas se era só isso, eu já sabia. Eu queria saber se tem outra coisa. Daí eu falei, né? Não, que eu saiba, que eu conheça, pelo menos, é isso que causa esse peixe escuro. Se houver alguma outra coisa, o senhor precisa ver, né? Olhar se tem sintoma, tal. Ah, então tá bom. E aí, o que acontece? Por isso, né, quando o cara, tipo, desdenha da informação que está sendo dada, dizendo que, beleza, eu já sabia, era só isso, ele deixa de aprender várias outras coisas que poderiam auxiliar ele no processo. Porque a gente poderia, né? Ele falou, beleza, se é só isso eu já sabia, e aí desligou o telefone. Porque eu poderia ter ensinado para ele por que é que a água dele está tão transparente. Como é que ele faz para corrigir a transparência da água dele? Então, ele deixou de absorver várias informações que poderiam auxiliá-lo no processo de solução do problema dele, que vai ser um problema se ele não conseguir resolver, porque o mercado não quer comprar um peixe preto, né? Uma tambatinga com a pele escura, que é a tambatinga com a pele clarinha. E aí ele deixou de absorver uma informação, de aprender uma outra parte, porque ele quis desenhar, porque ele já sabia, mas se era só isso, eu já sabia. Tá? Então, não fechar os olhos, não fechar os ouvidos para que a outra pessoa tem para te dizer. Não fechar os olhos e os ouvidos para, mesmo que seja um psicultor contando um caso para um consultor, mesmo que seja um funcionário de psicultura contando um caso para um psicultor ou para um consultor. Porque o cara que está lá no dia a dia lidando com o peixe, talvez ele não saiba o conceito técnico ou teórico por detrás do comportamento. E que se você para ouvir qual é o relato de comportamento que o funcionário, né, o psicultor está identificando, você consegue mais facilmente identificar alguns problemas. Tá? Então, a gente tem que, o consultor, o psicultor, todos nós, né? Mas, assim, ter a humildade de parar, prestar atenção e ouvir para todos os tipos de informações que podem chegar para que ajude também no processo de solução dos problemas. Precisam estar abertos a ideias, serem mais humildes no sentido de aprender novas práticas. É muito difícil para quem está se formando. A psicultura ainda é muito recente no Brasil, né? É uma atividade muito recente, muito nova. E por isso, as pessoas e os cursos de formação, de graduação, cursos profissionalizantes, cursos técnicos para a área da psicultura são ainda mais novos. Então, é muito difícil a gente encontrar um consultor, uma pessoa que seja o profissional que atue a campo já de idade, né? Um senhor de idade, uma senhora de idade. É mais difícil. A gente tem ali pessoas jovens trabalhando na área. E muitas vezes psicultores de mais idade. E não é que tem algo de errado com isso, não é isso. A questão é que o fato de pessoas jovens entrarem dentro de uma psicultura, que o cara já está produzindo peixe há algum tempo, ele já tem o básico do conhecimento ali, né? Já sabe alguma coisa que foi adquirida empiricamente, ele já sabe. E aí se fecha para novos conhecimentos, se fecha para que acha que a produção de peixe é só criar peixe e não produzir. E é totalmente o contrário, né? A gente pode ser muito eficiente produzindo peixe, mais eficiente produzindo toneladas de peixes em espaços menores do que a quantidade de quilos de bovino, de suíno, de aves é produzida dentro do mesmo espaço. A piscicultura é a atividade mais produtiva de toda a pecuária aí.
É legal desafiar o piscicultor. De 30 viveiros, por exemplo, elegemos 5 para trabalhar com tecnologia e convencer através de resultados. Esse negócio de fazer provas de resultado é muito legal, né? Isso mostra, né? Quando você bota o resultado na cara do produtor ali, não tem o que ele fazer. Ah, é verdade, então tá, então me convenceu. E aí não tem argumento, né? Que desbanque ali os resultados, tá? Então, o que é essa economia que te impede de prosperar na piscicultura? É não buscar conhecimento, é fechar os olhos para o conhecimento, é fechar os ouvidos para o conhecimento. Queiram melhorar, queiram ser produtivos, queiram que a piscicultura esteja na cadeia produtiva de produção animal, queiram que a piscicultura seja sustentável. E o sustentável que eu estou falando aqui não é só ambientalmente sustentável, que é uma atividade ambientalmente sustentável, mas sustentável assim, ó, duradoura, que se sustenta por muitos anos, tá? Queiram isso para vocês. Gente, estamos aqui na 8ª live das semanas, né, de aquecimento para o evento Maratona da Piscicultura 2.0. Então, nós temos ainda amanhã uma live que vai falar para nós sobre atalhos que nos aproximam do processo de faturar R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. E na sexta-feira nós temos ainda outra live. Mas eu quero dizer para vocês, na próxima semana, se você ainda não se inscreveu, o evento Maratona da Piscicultura 2.0 vai estar no ar, tá? Mas só quem tiver se inscrito vai poder participar desse evento. Então, se você ainda não se inscreveu, não fique de fora dessa. Clica no link que está na bio aqui do Insta, galera do Face, do YouTube, o link está no chat. Se inscrevam agora, vai chegar uma mensagem para vocês pelo e-mail, confirmem a sua inscrição e vocês vão receber o acesso do evento pela sua caixa de e-mail, tá? Então, não deixem de participar desse evento, vai ser na próxima semana, nos dias 24, 26 e 28 de maio, e eu espero vocês amanhã às 19 horas no horário de Brasília para nós falarmos de um atalho para você faturar R$125 mil por hectare por safra, tá bom? Gente, tchau, tchau, até amanhã.